Fala galera! Continuando a nossa série de vídeos sobre análise fundamentalista. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco mais sobre o que é ROI, Return on Equity, ou então, traduzido para o bom português, retorno sobre o patrimônio líquido. Se você caiu de paraquedas neste vídeo e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, acione o sininho de notificações, curta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo grátis. Como dito nos vídeos anteriores, é muito importante entender que não se deve analisar uma métrica só e tomar ela como real e dizer que só porque aquela métrica está dentro dos padrões, aquela ação é boa para se comprar. Isso não foge regra para o ROI. Neste contexto, é muito importante sabermos calcular o ROI de uma empresa. Você me pergunta, como se calcula o ROI de uma empresa? É só pegar o patrimônio líquido e dividir pelo lucro líquido. Lembrando que tem que ser no mesmo período. Ou seja, a gente costuma utilizar dentro de um período de 12 meses. E aí você me pergunta, o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é um indicador contábil que divide todos os bens de uma empresa sobre os direitos. Ou seja, representa a diferença entre os ativos e o passivo. Tu vai pegar todos os ativos de uma empresa e diminuir por todos os passivos. Agora, se você quer saber mais como calcular ao certo o patrimônio líquido, comente aqui embaixo. Hashtag patrimônio líquido, que eu vou fazer um vídeo somente falando sobre o patrimônio líquido de uma empresa. Agora que já sabemos calcular o ROI, temos que entender para que ele serve, como ele se aplica numa empresa. Ou seja, o ROI, ele mostra quanto é gerado de lucro em relação ao capital investido. Por exemplo, você montou uma sorveteria e gastou R$1.000 para abrir essa sorveteria. E aí você tem todo mês um lucro de R$200, um lucro líquido de R$200, depois de descontado tudo. Quanto que é de ROI que você tem sobre esse investimento? Ou seja, sobre o capital investido de R$1.000, você ganha R$200 de lucro, então você tem 20%. O seu ROI, o ROI dessa empresa é 20%. Trazendo para os valores de ações, é muito importante quando você for analisar uma ação, tu vê o lucro por ação. Quando você vai lá no site, por exemplo, como o Fundamentos ou o Status Invest, você vai lá na opção e tu vai observar essa opção que tem de lucro por ação. E aí tu vê um lucro por ação de R$2. E o valor do papel está R$ 78, ou seja, R$ 78 cada ação e o lucro por ação de R$2. Quando tu coloca isso na fórmula para tu calcular o ROI, pegar os dois e dividir por 78, que é o valor do papel, tu vai ter aí mais ou menos um ROI, um retorno sobre o investido nessa ação de 2,56%. Ou seja, tem pessoas que comparam isso à renda fixa. Por exemplo, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a renda fixa hoje é 11,75. Se tu vai comprar uma ação que o lucro por ação é de R$2 e o valor da ação é 78 e você divide 2 por 78, dá 2,56% de retorno sobre esse capital que está investindo, desses R$78, cabe ao investidor analisar se realmente vale ou não a pena investir nessa ação comparado, por exemplo, com a renda fixa. Por fim, ao se analisar um ROI, é bom compará-los com empresas do mesmo setor. Por exemplo, se você vai comprar uma ação no setor elétrico, você tem que observar o ROI dessa empresa do setor elétrico que você está analisando e comparar com outra do mesmo setor. Porque o retorno sobre o investido para cada setor é um valor diferente devido à rentabilidade da empresa, devido se a empresa trabalha alavancada ou não, quanto dinheiro ela investe, quanto que ela produz. Então é sempre bom, quando o investidor for analisar, fazer uma análise fundamentalista e analisar essas métricas, todas elas como o PL, como o lucro por ação, o ROI e todos os outros, é muito bom você comparar, o ideal é você comparar as ações dos mesmos setores para você ter uma análise mais eficiente sobre aquela ação que você está pesquisando. Eu gostaria de saber o seguinte, se você aprendeu mais um pouco aqui agora sobre o ROI. E qual é a outra métrica que você gostaria que eu falasse aqui neste canal? Desde já agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.